Então, meus irmãos, a mensagem do dia 2 de setembro está no livro de 1 Reis, capítulo 17, o versículo 8 em diante, onde nós falamos que Deus preparou um hotel 5 estrelas para Elias, em que o corvo era o garçom, onde levava carne e pão pela manhã para Elias, e carne e pão à noite, e ele bebia do ribeiro e a água se secou. Agora no versículo 8 diz: então veio ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepte, que é de Sidom, habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então, meus queridos irmãos, nós estamos vivendo um momento de crise no nosso país, né? E que há um desespero. Eu estou vendo falar que lá no sul os funcionários já estão recebendo o seu salário dividido por 3 vezes. E eu sempre tive na minha mente que ia chegar dia de nós, os aposentados, e procurar o dinheiro e receber. Não tinha pagamento porque roubaram tudo. Então, meus irmãos, mas o que eu quero dizer com isso? Para nós que somos, a nossa vitória, ela não vem nem do PMDB, nem do PT, ela não vem de Dilma, nem de Aécio Neves, nem de Lula. A nossa vitória, ela vem de Deus, ela vem de cima. Você precisa prestar atenção nisso, porque daqui uns dias você não tem emprego, você não recebe o seu salário, e aí você vai se desesperar. Mas saiba que Deus, a palavra de Deus diz que Deus cuida do que é seu. Eu estou vendo aqui agora, depois, né? Ele, no versículo 8, que Deus, a água do ribeiro secou, ele disse: Elias, vai a Sarepte, que é de Sidom, e aqui ali eu preparei já uma viúva para te sustentar. Presta atenção na palavra. Na verdade, Deus, ele age de uma maneira que a gente às vezes nem entende. Olhando para esse lado, essa mulher ia sustentar Elias, não. Mas Elias é quem foi para sustentar ela com um pão do céu, porque a mulher, ela estava tão problemática, vendo o povo morrer de fome, já tinha perdido o marido. Agora só ela e o filho iam comer o último bolo para que comamos e morramos. A mente dessa mulher, ela não só estava preocupada no problema. Mas Deus, que é infinito com seus escolhidos, ele faz o possível e impossível para que nós viemos despertar e buscar a palavra de Deus, porque a última palavra é de Deus. Quando você não recebeu mais salário aqui porque roubaram tudo, mas sabe que Deus, a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite, busque em Deus, porque não vai faltar nada para você. A palavra de Deus diz que ele cuida do que é seu. Então, meus irmãos, presta atenção nessa palavra. Quando Elias vai para Sidom, para a casa daquela viúva, pensou que ela era uma empresária, pois estava todo mundo morrendo de fome. Agora não tinha INSS. Deus disse que tinha preparado uma viúva para sustentá-lo. Ele pensou que era uma empresária. Quando chega lá no portão da cidade, encontra uma mulher apanhando 2 cavacos de lenha para ir para casa fazer um bolo com o resto da farinha que tinha e o azeite para que elas comessem, para que nós comamos e morramos. E ele diz para aquela mulher: mas você vai, me traz um pouco d'água e traz também um bolo pequeno para mim. Ela disse: eu não tenho condição, eu vou fazer por mim e meu filho vão morrer. Ele disse: mas vai e faça, porque diz o Deus de Israel que nem a farinha vai faltar na panela e nem o azeite vai faltar. Faz e fala. E a mulher fez e trouxe para ele. E Elias ficou lá. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando nós estamos tão preocupados com o problema, você não tem que mostrar para Deus o tamanho do seu problema, mas você tem que mostrar para o problema o tamanho do Deus que você serve, se é que você está servindo o Deus de Israel. E aquela mulher estava tão perturbada que, apesar de ser uma mulher escolhida de Deus, ela não lembrava mais de Deus. Os problemas sufocou ela. E agora estavam 3, 4 meses comendo daquele azeite, daquela farinha. Ela não despertou para chamar Elias, para dizer: Elias, você pensou que desde o dia que você chegou para aqui, nem a farinha se acabou, nem o azeite?
É um milagre, o Deus de Israel está operando na nossa vida. Mas ela não lembrou. Ela estava como cega espiritualmente. O que veio acontecer na vida dela? O filho dela veio, adoeceu e morreu, faleceu. E ela vem para Elias e diz para Elias, nós nessa situação que nós temos, você ainda vem para a minha casa para trazer à memória o meu pecado. Essa memória, o meu pecado, é que as pessoas quando estão cegas espiritualmente, elas não querem saber do seu erro. Ela quer viver naquilo, mas não quer ouvir a palavra de Deus. E Elias falava do Deus de Israel, afinal de contas era um profeta. Elias falou, cadê o teu filho? Ah, está lá no quarto. Ele foi lá, orou a Deus, ressuscitou o filho dela e entregou aquela mulher aí. Seu filho vive. Ela disse, Elias, agora eu sei que você é homem de Deus e que a palavra de Deus na sua boca é verdade. O que eu quero, resumindo a mensagem, que você saiba que é muito bom você reconhecer Deus, como Jesus disse para aquele rapaz, já que você ficou curado, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. E o que acontece na vida dos cristãos é isso. Eles só buscam Deus na hora da morte. Antes não lembra de Deus. Aí precisa acontecer o pior, cair nas mãos dos médicos, desenganado pelos médicos, agora para voltar para a igreja, pedir oração e voltar a buscar de Deus o milagre. Mas então eu quero dizer para você, olha, se você for receber o seu salário, se não tiver pagamento, porque roubaram tudo no nosse Brasil, se você não tiver, for desempregado, não tiver nada, mas não desespera não. Não desespera não, busca em Deus. Busca em Deus, porque Deus vai fazer, nem a farinha vai acabar e nem o azeite vai faltar, até que Deus providencia emprego e condições para você. Mas você tem que invocar o nome do Senhor, porque a palavra não é pertencer à igreja A ou B, eu sei que eu estou falando não. Eu estou te falando de você invocar o nome do Senhor, que a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será curado, será liberto, será transformado. Fica com essa mensagem em nome de Jesus, medita nela. Olha, nós não vamos participar dessa crise não, porque a nossa vitória não vem de Lula nem da Dilma, ela vem lá do Deus que criou os céus e a terra. Fica com essa mensagem em nome de Jesus.